Olá, graça e paz. Essa é a nossa aula de número 8 e nós estamos falando da doutrina da salvação e esta é a quarta parte. E nesta aula falaremos das condições para nos apropriarmos da salvação proporcionada por Jesus Cristo, o nosso Salvador. A primeira condição é o arrependimento. É necessário que haja um arrependimento verdadeiro em nós. Deus nos conduz ao arrependimento sincero dos nossos pecados. Com isso eu quero dizer que este arrependimento não nasce em nós porque somos bons. Não, somos maus. Mas Deus proporciona isso em nós, imprimindo em nós uma nova direção, fazendo com que desejamos a salvação oferecida em Cristo Jesus. Logo, é bastante importante que você compreenda que a salvação a qual aceitamos, não aceitamos porque somos bons ou porque o nosso coração compreendeu a necessidade que temos de Cristo Jesus pelo nosso próprio entendimento. Não esqueçamos que a palavra de Deus nos diz que todo homem é mau, que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Entretanto, é Deus quem opera em nós e nos predispõe a crer em Cristo Jesus. E assim, como é que nós cremos? Nós cremos quando o Espírito Santo de Deus nos convence acerca da justiça, do juízo e do pecado, abrindo nosso entendimento para compreendermos a salvação em Cristo Jesus. E assim, crendo, somos salvos. Crendo, recebemos fé. E a fé também é uma obra do Espírito Santo em nós. A primeira condição para apropriarmos da salvação é o arrependimento. A segunda condição é a fé em Cristo Jesus. E esta fé também é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, como resultado da nossa eleição eterna. Nós não fomos escolhidos porque um dia teríamos fé. Nós não fomos escolhidos conforme a presciência de Deus, pois previu Ele que nele creríamos e assim fomos salvos. Não, nós fomos salvos mediante a soberana vontade do nosso Deus. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo e é por isso que temos fé. Outra condição para apropriarmos da salvação é a regeneração. Os salvos são aqueles que nascem de novo pelo poder de Deus. Nós vemos Jesus aludir este pensamento ao conversar com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, como também na carta escrita a Tito, no capítulo de número 3. A quarta condição para apropriarmos da salvação proporcionada por Jesus Cristo é a obediência. Os salvos são obedientes aos mandamentos do Senhor Jesus, que é o Senhor de todos aqueles que são seus. E é importante entendermos que nós não obedecemos para sermos salvos, mas somos salvos em Cristo Jesus e por isso obedecemos. A quinta condição é a santificação. A salvação dos eleitos é mediante a santificação. Fomos salvos para a santidade. Entenda bem, não estou dizendo que para você ser salvo em Jesus Cristo, você precisa ser santo, ou melhor dizendo, você é eleito porque você é santo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a salvação dos eleitos é mediante a santificação. Somos salvos para a santidade. Entenda, olha só, somos salvos para a santidade. Não é porque éramos santos, fomos salvos. Mais uma vez, deixo claro para os irmãos, não é porque existe algo bom em nós, não é porque Deus sabia que nós creríamos que nos salvou. Ele nos salvou mediante a sua soberania
e porque fomos salvos, somos santificados em Cristo Jesus. Salvos para a santidade. E você pode ver isso lá em Efésios, capítulo 1, verso número 4, chamado nele antes da fundação do mundo, como também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. E por fim, outra condição para apropriarmos da salvação em Jesus Cristo é a perseverança, pois os salvos são aqueles que simplesmente creram e eles perseverarão. E olha só que isso está no futuro, perseverarão até o fim. E nós vemos Jesus falando a respeito disso em Mateus capítulo 10, versos 22, Mateus 24, verso de número 13 e Apocalipse capítulo 2, verso 10. Deus, pela sua inefável graça, nos capacita a perseverar até o fim, pois Ele mesmo iniciou a boa obra em nós e a completará, a concluirá para a sua glória até o dia de Cristo. E nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versos de número 30 até o verso de número 39. Vemos também em Filipenses capítulo 1 e o verso de número 6. E 2 Tessalonicenses capítulo de número 3, verso de número 3. É importante que você que está recebendo estas aulas, você pegue a sua Bíblia, leia o que cada versículo que eu estou expondo aqui diz, para que você tenha uma compreensão clara a respeito da salvação em Jesus Cristo. Conclusão: Deus nos ama e providenciou a salvação para nós para toda a eternidade em Cristo Jesus. E você vê isso lá em Romanos. E você vê isso lá em Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 31, verso de número 3. Como também, já falei, volto a mencionar, Efésios, capítulo 1, verso de número 4. A segurança da nossa salvação não está amparada em nossas frágeis obras, não está amparada por aquilo que fazemos. Há muitas pessoas que acham que são elas as responsáveis por sua salvação. Elas pensam que, enquanto estão praticando o que é certo, estão salvas. Mas se forem encontradas praticando algo errado, elas não estão salvas. Entenda bem, não é o que nós fazemos que nos dá a salvação. É os méritos de Cristo, é a salvação em Cristo Jesus que nos salva da condenação final. Entretanto, esta salvação em Cristo Jesus trabalhará em nós, e nós, na compreensão desta salvação, caminhamos fazendo aquilo que é agradável diante de Deus. Talvez você me diz, mas olha só, eu conheço uma pessoa que diz que é crente e essa pessoa vive fazendo coisa errada, vive praticando pecado, vive na prática do pecado. Irmão, olha, o pensamento é o seguinte: aquele que é da luz vem para a luz, aquele que é das trevas prossegue para as trevas, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Pelas obras de cada um, veremos se ele é de salvação ou se ele não é. Mas se você vê que uma árvore produz laranja, você vai dizer, é uma laranjeira. Se ela produz maçã, é uma macieira. Pelos frutos conhecereis as árvores. Então, se uma pessoa que diz ser salva, mas a sua justiça não sobressai e todas as obras que pratica são obras pecaminosas, logo você entende que naquela pessoa, por mais que ele diga que nele há salvação, as suas obras mostram que nele não há. Então, para você que está ouvindo esta aula, é importante compreender quais são as obras que seguem o seu caminho. Tendo sua salvação, você terá certeza da sua eleição em Cristo Jesus. A certeza que temos que somos salvos deve nos levar a uma vida de obediência, santidade e proclamação da grandiosa salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Fomos chamados para vivermos a vida eterna
em Cristo Jesus. E como eleitos em Cristo Jesus, devemos também obedecer às suas palavras. E na sua palavra, ele nos diz que devemos falar do seu amor, pregoar a sua palavra e ensinar, fazendo discípulos para a glória do seu nome. E nós vemos isso em Marcos 16, Romanos 10, como também em 1 Coríntios. Assim nós terminamos a nossa aula sobre doutrina da salvação. E logo falaremos a respeito da doutrina da santificação. Que o Senhor te abençoe e que você compreenda tudo quanto foi exposto para que você tenha seguro e firme a sua salvação.